A rota de retorno à casa de uma garota brasileira. Por favor, eu quero voltar para o Brasil. Por favor, eu imploro a vocês, eu quero voltar para o Brasil. Érica Dupont, uma adolescente de 17 anos, suplicou aos pais em prantos. Ela havia passado 8 anos inteiros no Brasil e aquele lugar tinha se tornado seu verdadeiro lar. No entanto, uma ordem de transferência a levou de volta à sua terra natal, a França. O que a esperava era um enorme choque cultural, isolamento, bullying e o desespero que se seguiu. Sua filha, reclusa no quarto, oprimida por emoções inexpressáveis. Sua esposa, Sophie, secretamente sentindo falta do Brasil. Seu pai, Marc, preso em seu trabalho. A família Dupont estava à beira do colapso. Até que um dia, uma mensagem de vídeo vinda do Brasil trouxe um vislumbre de esperança. Érica, volte para dançar conosco. É para a nossa festa do colégio. Seria essa a sua última salvação? A escolha de uma adolescente estava prestes a mudar o destino de toda a sua família. Esta é uma história comovente, cheia de lágrimas e emoção, que se passa no Brasil. A história começa em uma primavera, quando a família Dupont, morando nos subúrbios de Villeneuve, na França, recebe uma ordem de transferência para São Paulo. Marc, o pai, um gerente em uma empresa de TI, foi encarregado da importante missão de inaugurar a filial brasileira. Inicialmente, sua esposa, Sophie, sentiu-se apreensiva com a ideia de viver em um país com língua e cultura totalmente diferente. Mas, ao mesmo tempo, estava cheia de expectativas para o novo desafio que a família enfrentaria. A maior preocupação deles era a Érica, de 9 anos, que teria que deixar sua conhecida escola francesa e entrar num ambiente totalmente novo. No dia em que o avião pousou no aeroporto internacional de Guarulhos, os olhos azuis de Érica vislumbraram cenas totalmente estranhas. As placas cheias de letras sinuosas em português, as pessoas de cabelos escuros apressando-se e a surpreendente limpeza do aeroporto. Ao entrar no banheiro, Sophie não pôde deixar de murmurar de espanto, pois o assento do vaso sanitário não era apenas aquecido, mas também possuía um painel de controle. A família de 3 pessoas arrastando malas enormes pegou o metrô do aeroporto em direção à cidade. O trem chegava na hora marcada, os passageiros formavam filas ordenadas e o silêncio sem gritos ou algazarra na cabine eram totalmente diferentes da cena em Villeneuve. Eles começaram uma nova vida na residência de São Paulo organizada pela empresa. Érica foi transferida para uma escola local no final de agosto, bem a tempo do início do novo ano letivo. No primeiro dia de aula, as mãos de Érica tremiam de nervosismo enquanto segurava sua mochila. A estudante transferida, de cabelos loiros e olhos claros, atraiu imediatamente os olhares curiosos de todos os colegas. No entanto, a professora Silva a apresentou calorosamente a todos e a turma inteira a recebeu com calorosos aplausos. Isso aliviou um pouco a ansiedade de Érica. Quando a menina sentada ao lado dela sorriu e disse: "Oi, seja bem-vinda à nossa turma", Érica sorriu pela primeira vez no Brasil. A escola brasileira tinha uma cultura única que não existia na França. Todas as manhãs, na reunião matinal, os alunos do dia gritavam levantar, cumprimentar, e a turma inteira saudava a professora. Essa abertura cerimonial trazia disciplina e ritmo para o dia de estudos. Assim que chegava a hora do almoço, os alunos do dia, vestindo toucas e aventais brancos, serviam a comida. Quando era a vez de Érica ser a aluna do dia, ela trabalhava em conjunto com os colegas para distribuir o almoço. Depois que todos estavam servidos, o professor dizia "bom apetite" e os alunos começavam a comer. Esse hábito de expressar gratidão pela comida ficou profundamente gravado no coração de Érica. O que mais a surpreendeu foi a hora da limpeza. Após o término das aulas da tarde, todos os alunos pegavam vassouras e esfregões para limpar a sala de aula e os corredores. Na França, esse trabalho era feito por faxineiros especializados, mas no Brasil, as crianças faziam a limpeza com as próprias mãos. Érica ficou um pouco perdida no início, mas depois de aprender a torcer o pano de chão e esfregar o quadro negro com os colegas, sentiu uma estranha satisfação. A ideia de que o espaço que se usa deve ser mantido por si mesmo era nova e significativa para Érica. Ao entrar no 4 grau ano, muitos alunos participavam de clubes depois da escola.
Érica, por gostar de música, juntou-se ao grupo de dança urbana. Lá, ela encontrou as amigas mais importantes de sua vida. Uma era Sofia, a presidente do clube. Ela era animada, cheia de iniciativa e tratava todos da mesma forma, tornando-se naturalmente o centro do grupo. A outra era Júlia, a líder de turma. Ela era séria e atenciosa, sempre estendendo a mão discretamente para quem precisava. As três frequentemente passavam tempo juntas depois da escola. Depois do ensaio de dança, elas iam a uma lanchonete próxima para fazer lição de casa e conversar. Nos fins de semana, combinavam de ir fazer compras na Avenida Paulista ou na Rua Oscar Freire. Na hora do almoço, as três se sentavam juntas para compartilhar suas marmitas cheias de risadas. O período de preparação para a festa do colégio fortaleceu ainda mais o vínculo das três. Elas decidiam juntas o tema da barraca da turma, dividiam as tarefas e ficavam na escola até tarde para os preparativos. Naquela noite, olhando para a decoração finalmente concluída, as três se abraçaram emocionadas. O momento de toda a turma celebrando o sucesso no dia da festa do colégio tornou-se um tesouro insubstituível no coração de Érica. No inverno daquele seu primeiro ano do ensino médio, Érica acreditava que sua vida no Brasil continuaria para sempre. O grupo de dança urbana estava ensaiando uma nova coreografia para o próximo concurso. Ela e Sofia frequentemente ficavam para ensaiar sozinhas depois da escola. Ela também combinou com Júlia de ir à biblioteca estudar no fim de semana. Na primavera, haveria a viagem de formatura e as três estavam ansiosas para ficarem no mesmo quarto. No entanto, em uma noite de março, seu pai, Mark, sentou-se na sala de estar com uma expressão pesada. A empresa havia ordenado seu retorno à matriz na França. O projeto de estabelecimento da filial brasileira havia sido concluído com sucesso e um cargo mais importante a esperava na matriz francesa. Para Érica, isso foi como um raio em céu azul. Voltaremos para Villeneuve em abril. Com esta frase do pai, o mundo de Érica desmoronou instantaneamente. Ao se despedir das amigas na escola, Sofia tinha uma expressão de incredulidade no rosto, enquanto Júlia chorava silenciosamente. Os colegas de classe também lamentaram a partida dela. No último dia de aula, todos do grupo de dança lhe deram um caderno de autógrafos. Foi divertido dançar com você, Érica. Volte para o Brasil, hein? Seremos amigas para sempre. Lendo cada mensagem, as lágrimas de Érica não paravam. Sofia e Júlia foram especialmente ao aeroporto de Guarulhos para se despedir. No salão de embarque, as três se abraçaram apertado, relutantes em se separar. Temos que manter contato, viu? Ouvindo as palavras de Sofia, Érica sentia repetidamente. A gente se encontra de novo, não é? A pergunta de Júlia, Érica respondeu com firmeza. Com certeza. A silhueta das três caminhando em direção ao portão de embarque foi observada pelas duas amigas até o último momento. À medida que se virava, a figura de suas amigas acenando ficava cada vez menor. Érica fez um juramento em seu coração. Um dia eu voltarei para este lugar. O avião pousou no aeroporto de Villeneuve. Assim que Érica desceu, sentiu uma sensação de desconforto. Papéis e garrafas plásticas espalhados pelo chão do saguão. O assento do vaso sanitário estava gelado e havia papel higiênico no chão. Isso contrastava drasticamente com a limpeza impecável do aeroporto de Guarulhos. Até Sophie franziu a testa. Na área de retirada de bagagens, os funcionários manuseavam as malas de forma rude. Uma delas caiu no chão e nem sequer houve um pedido de desculpas. Era uma cena inimaginável no Brasil. Entrando no carro a caminho de casa, a paisagem pela janela confundiu ainda mais Érica. Lixo espalhado nas calçadas, grafites nas paredes dos edifícios. No sinal vermelho, um homem com roupas maltrapilhas se aproximou da janela. Mark imediatamente travou as portas e desviou o olhar. A realidade daqui tinha uma diferença abissal em relação à paisagem organizada de São Paulo. À noite, Érica quis ir a uma loja de conveniência e se dirigiu à porta. No Brasil, ela podia ir sozinha fazer compras mesmo às 9 da noite, mas Sofia a deteve em pânico. Érica, não, já está escuro. A expressão severa da mãe fez Érica parar. Aqui não é o Brasil. Sair sozinha à noite é perigoso. As palavras de Sophie expuseram a realidade nua e crua diante dela.
Olhando pela janela, as luzes da rua estavam fracas e havia poucos pedestres. Ela percebeu naquele momento que a segurança que era tida como certa no Brasil não existia aqui. No dia seguinte, Mark a levou de carro a uma loja de conveniência próxima. Érica esperava ver algo como as lojas brasileiras, mas o que viu foram prateleiras cheias de salgadinhos e refrigerantes. Não havia os pães de queijo frescos ou os sanduíches de queijo, nem as coxinhas quentinhas como no Brasil. Ela tentou usar o banheiro, mas viu um aviso na porta: uso proibido para clientes, e estava trancado. O funcionário estava distraído, olhando o celular, e não disse bem-vindo mesmo quando um cliente entrava. A loja de conveniência brasileira de poucos dias atrás, que funcionava 24 horas, era bem abastecida e tinha funcionários atenciosos, parecia agora uma miragem. Ao voltar para casa, Sophie estava angustiada para preparar um prato brasileiro. O supermercado próximo não vendia farinha de mandioca ou feijão preto, e ela teria que dirigir meia hora até uma loja de produtos internacionais para comprá-los. Na mesa do jantar havia pizza e batatas fritas. Só então ela percebeu o quão luxuoso era o prato nutricionalmente equilibrado que comia todos os dias no Brasil. Antes de comer, Érica sussurrou por hábito bom apetite, mas os pais já haviam começado a comer. O hábito do bom apetite já não existia naquela casa. A manhã de segunda-feira foi o primeiro dia no Lycée Victor Hugo. Assim que entrou no portão, Érica notou o detector de metais e os guardas revistando meticulosamente as mochilas dos alunos. Era uma cena inédita no Colégio Renascença, o que a deixou apreensiva. Na sala de aula não havia saudação matinal como no Brasil, nem o compartilhamento da programação do dia, nem avisos gerais da turma. Ela se lembrou da reunião matinal diária no Colégio Renascença, onde todos os colegas se reuniam para começar o dia juntos. Aquele ambiente acolhedor estava ausente ali. Pouco antes do início da primeira aula, um alarme estridente disparou de repente. Érica pensou que era um alarme de incêndio, mas os alunos ao redor agiram rapidamente, como se fosse rotina. O professor trancou rapidamente a porta, abaixou as persianas das janelas. Todos para a parede, fiquem em silêncio. Seguindo a ordem severa do professor, os alunos se encolheram no canto da sala. As luzes foram apagadas e a sala de aula mergulhou na escuridão. No silêncio total, o coração de Érica batia acelerado. O aluno ao lado sussurrou: "É um atirador." Demorou alguns segundos para ela entender o significado daquelas palavras. Era um simulado para a entrada de um atirador na escola. No Brasil, ela participava de simulados de terremoto e incêndio, mas aqui eles treinavam como se defender de um ataque humano. No escuro, as mãos de Érica tremiam incessantemente. 10 minutos depois, o anúncio do fim do simulado soou e a aula continuou como se nada tivesse acontecido, mas o medo de Érica persistiu por muito tempo. Na hora do almoço, Érica ficou parada na entrada do refeitório. Pizza, hambúrguer, frango frito e batatas fritas. Quase não havia vegetais. As sobremesas eram biscoitos e brownies carregados de açúcar. É isso que vou comer todos os dias? Érica mal podia acreditar. Ela pegou a bandeja, entrou na fila, escolheu a comida e pagou. Procurando um lugar para se sentar com a bandeja, Érica logo notou a clara divisão de castas no refeitório. Os grupos populares ocupavam os melhores lugares perto da janela. Os atletas se aglomeravam nas grandes mesas centrais. Os novatos e os alunos discretos eram empurrados para os cantos. Érica não se atreveu a falar com ninguém e sentou-se sozinha em um lugar vazio no canto. Antes de comer, ela, por hábito, juntou as mãos. A garota sentada à sua frente notou o gesto. "O que você está fazendo? Rezar?" Sob o olhar curioso, Érica corou. "Não, é um hábito do Brasil." Ela tentou explicar, mas a garota já havia perdido o interesse. A cultura de expressar gratidão pela comida, que era natural no Brasil, era vista como algo estranho aqui. Após o término das aulas da tarde, Érica notou o lixo no chão da sala de aula. Garrafas plásticas, embalagens de salgadinho, papéis velhos. Ela se abaixou instintivamente para pegar. Um colega que passava riu: "O que você está fazendo? Isso é trabalho do faxineiro." Os alunos ao redor também riram baixinho. Érica jogou o lixo que segurava na lixeira, mas seu coração estava pesado. No Colégio Renascença,
A turma inteira ajudava na limpeza, pois era natural que cada um cuidasse do lugar que usava. Mas aqui, isso não era aceito. Depois da escola, Érica quis visitar o clube de dança e se dirigiu ao ginásio. Ela esperava continuar dançando o que praticava com Sofia no Brasil. No entanto, foi parada pelo treinador na porta do ginásio. Quer entrar? A seleção será no próximo mês. A palavra seleção confundiu Érica. Não posso só assistir. Ao seu pedido, o treinador balançou a cabeça. Somos uma equipe de competição. Só quem for selecionado pode participar. O grupo de dança urbana do Colégio Renascença aceitava qualquer um, fossem iniciantes ou experientes. Todos praticavam juntos, ensinavam uns aos outros e se apoiavam. Mas aqui, se você não tivesse talento, nem sequer tinha o direito de participar. Esperando o ônibus escolar, Érica olhou para o mural de avisos da escola. Avisos de achados e perdidos de cadernos e canetas de várias semanas atrás estavam ali sem que ninguém os reclamasse. No Brasil, os itens geralmente eram rapidamente entregues à administração e devolvidos aos donos. Mas aqui, ninguém parecia se importar. O ônibus escolar atrasou 15 minutos, o horário era apenas uma formalidade e o motorista não demonstrou remorso. Dentro do ônibus, os alunos ouviam música alta, havia lixo no chão e marcas de sapato nos encostos dos bancos. Ela percebeu profundamente o quão especial era a limpeza e o silêncio do metrô de São Paulo. Naquela noite, Érica estava sozinha no quarto, olhando para a foto com Sofia e Júlia. Em apenas um dia, ela sentiu profundamente a diferença abissal entre o Brasil e a França. Segurança, limpeza, ordem, cooperação, consideração. Tudo que era tido como certo no Brasil não era aqui. Ela lutou para conter as lágrimas que estavam prestes a cair e se enfiou debaixo das cobertas. A realidade de que teria que ir àquela escola novamente no dia seguinte pesava em seu coração. À medida que a vida escolar avançava, Érica era atormentada por pequenas surpresas diárias. A comida oferecida no refeitório passava longe de ser nutricionalmente equilibrada. Segunda-feira era pizza e batata frita. Terça-feira, hambúrguer e batata frita. Quarta-feira, nuggets e batata frita. Os vegetais eram apenas algumas folhas de alface murchas. As frutas eram apenas frutas em conserva. Em um almoço, Érica estava sentada sozinha com sua bandeja. Os alunos ao redor conversavam em pequenos grupos, mas ninguém falava com ela. No Brasil, a turma inteira almoçava junta na sala de aula. Eles juntavam as mesas, compartilhavam as marmitas e conversavam alegremente. Aquele calor não existia ali. Um dia, no ônibus entrou uma mulher grávida, mas ninguém se levantou para ceder o lugar. Érica se levantou e disse: "Sente-se, por favor." A mulher grávida ficou surpresa, mas sentou-se. No Brasil, era comum ver várias pessoas se levantando ao mesmo tempo para ceder o lugar para idosos ou grávidas, mas aqui, ceder ou não dependia inteiramente do indivíduo. Não havia a atmosfera social de que é preciso ceder o lugar. No fim de semana, Sophie quis fazer um prato brasileiro, mas não conseguiu encontrar arroz brasileiro. Teve que usar o arroz longo francês como substituto. O arroz cozido estava aguado, completamente diferente daquele arroz grudadinho e saboroso que comia no Brasil. Seu coração sentiu uma saudade imensa da comida brasileira. Em uma aula, o professor pediu para fazerem uma discussão em grupo. Quando o professor disse para formarem grupos de 4, os alunos rapidamente se juntaram aos seus amigos mais próximos. Apenas Érica sobrou. No final, ela foi designada para um grupo que ainda precisava de uma pessoa. Assim que a discussão começou, os 3 a ignoraram completamente e continuaram a conversar entre si. Quando Érica tentou dar sua opinião, recebeu apenas um impaciente. O quê? Ela percebeu profundamente que, enquanto no Colégio Renascença a atmosfera era de ouvir a opinião de todos em atividades de grupo, aqui sua existência parecia ser um estorvo. Ela tentou procurar o conselheiro, Monsieur Dubois, para conversar, mas foi parada na porta do escritório pela recepcionista. Tem agendamento. Esta semana está cheia. Na próxima quarta-feira tem um horário. Ela teria que esperar uma semana. No Colégio Renascença, a professora Silva estava sempre disposta a ouvi-la. Bastava procurá-la no escritório depois da escola. E ela sempre arranjava um tempo. Mas aqui,
ela não podia obter ajuda imediata quando precisava. O isolamento na escola aumentou. No recreio, Érica comia sozinha. Algumas garotas passaram por sua mesa. Aquela ali está sempre sozinha. Dizem que veio do Brasil. Ouvi dizer que ela faz umas reverências estranhas. Risadas baixas ecoaram. Érica fingiu não ouvir e continuou a encarar sua pizza na bandeja. Seu coração acelerou e suas mãos tremeram. No dia seguinte, ao passar por uma professora no corredor, Érica parou instintivamente e fez uma pequena inclinação de cabeça. No Brasil, era uma cortesia natural cumprimentar professores ou idosos com um aceno de cabeça. Mas os alunos que viram a cena riram pelas costas dela. Olha, ela está fazendo a reverência de novo. Ela nem é brasileira, está se exibindo. O rosto de Érica ficou vermelho. Ela saiu rapidamente do local. Depois da escola, ela abriu seu armário e encontrou um bilhete. Nele estava escrito: volte para o Brasil. Embora fossem apenas algumas palavras curtas, elas foram como uma faca que se cravou profundamente no coração de Érica. Ela não sabia quem o tinha colocado. Suas mãos tremiam enquanto ela amassava o bilhete. Naquela noite, Érica abriu as redes sociais. Uma postagem sobre ela apareceu na tela. A esquisita transferida do Lycée Victor Hugo. Fica imitando os brasileiros o tempo todo. Que ridículo. A foto anexada era exatamente o momento em que ela fez a reverência para a professora. A seção de comentários estava cheia de palavras cruéis. Que nojo. Por que veio para a França? Quer ser brasileira? Vai sonhando. Lágrimas escorreram, molhando a tela do celular. A partir do dia seguinte, Érica notou que os olhares dos colegas estavam ainda mais frios. Ao passar por ela no corredor, ninguém a cumprimentava. Ao entrar na sala de aula, os sussurros paravam. Todos os olhares se voltavam para ela. Assim que ela se sentava, todos voltavam a conversar. Érica sentiu que tinha sido completamente excluída. Na aula de basquete, na hora de formar os times, Érica foi deixada por último. Os capitães escolhiam os jogadores um por um, mas ninguém chamava seu nome. No final, ela foi forçada a se juntar a um dos times como a última pessoa que sobrou. Assim que o jogo começou, ninguém passava a bola para ela. Mesmo quando ela pedia a bola debaixo da cesta, era completamente ignorada. Ela finalmente sentiu o quão doloroso era ser tratada como se fosse invisível. No caminho para casa, Érica estava sozinha no banco do ponto de ônibus, pensando em Sofia e Júlia, que estavam longe no Brasil. Elas deviam estar no ensaio do grupo de dança urbana agora. O Colégio Renascença estaria funcionando normalmente sem ela? Apenas ela estava abandonada neste lugar frio. As lágrimas estavam prestes a transbordar. Érica tentou lutar para contê-las, mas em seu coração havia um desejo irresistível de gritar: eu quero voltar para o Brasil. Esse pensamento dominou toda a sua alma. 3 meses depois de retornar à França, Érica começou a faltar à escola. No início, ela usava dores de cabeça ou dores de estômago como desculpa. Depois, nem se dava ao trabalho de inventar motivos. De manhã, Sophie batia na porta do quarto, mas não havia resposta. Érica, você não vai à escola? À pergunta da mãe, Érica respondia com um gemido abafado de debaixo das cobertas. Não consigo ir. As cortinas do quarto estavam fechadas, mesmo de dia, deixando tudo na penumbra. Érica ficava deitada na cama, assistindo incessantemente a vídeos sobre o Brasil em seu notebook. Cenas das ruas de São Paulo, imagens da festa junina, documentários sobre o cotidiano dos estudantes brasileiros. Toda vez que via a cidade limpa, o metrô pontual e os estudantes de uniforme na tela, seu coração apertava. Ela checava repetidamente as redes sociais de Sofia e Júlia, observando as fotos de suas vidas escolares felizes, e chorava em silêncio. Sofia notou a mudança na filha. A Érica, alegre e extrovertida, havia se transformado em outra pessoa. Ela estava sempre sozinha no quarto e mal falava com a família, mesmo durante as refeições. Na verdade, a própria Sofia sentiu uma falta imensa da vida no Brasil. As interações calorosas com os vizinhos, as conversas educadas, a sociedade organizada. Todos os dias, ao tirar o lixo, ela cumprimentava os vizinhos e conversava sobre as novidades do bairro. Aqueles dias pareciam ter se tornado uma lembrança distante. À noite, quando Érica ia dormir, Sophie sentava-se sozinha na cozinha folheando seus livros de português.
Ela não queria esquecer o português que havia aprendido com tanto esforço e guardava uma ponta de esperança de que talvez um dia pudesse voltar ao Brasil. Na geladeira estavam a farinha de mandioca e o feijão preto que ela havia conseguido comprar com dificuldade. Os esforços de Sophie para aprender a cozinhar pratos brasileiros eram a manifestação de sua saudade pelo Brasil. Mark, por sua vez, estava imerso no trabalho. O novo projeto na matriz estava progredindo bem e até havia rumores de promoção. Embora soubesse que a filha não estava indo à escola, ele acreditava otimistamente que era apenas temporário. A vida de sair cedo e voltar tarde reduzia cada vez mais o tempo que passava com a família. Certa noite, Sophie conversou com Mark sobre a situação da filha. Érica não vai à escola há mais de um mês. Mark sentou-se no sofá e respondeu, visivelmente exausto. Ela só precisa de tempo para se adaptar ao novo ambiente. Mas se continuar assim, Mark interrompeu Sophie. Você está se preocupando demais, Sophie. Ela vai se acostumar com o tempo. A atitude desinteressada dele fez Sophie apertar os lábios. Do quarto de Érica vinha o som abafado de choro. Sophie parou na porta várias vezes, querendo bater, mas recuou a mão. Ela mesma carregava o desejo de voltar para o Brasil e não encontrava palavras para encorajar a filha. No fim de semana, Mark saiu cedo para jogar golfe, alegando ser um compromisso da empresa. Sophie e Érica ficaram em casa, cada uma em seu quarto. No passado, no Brasil, a família de 3 pessoas frequentemente saía junta nos fins de semana. Pequenas viagens a Paraty ou Ouro Preto, visitas a museus e galerias de arte, jantares em restaurantes deliciosos. Aquele tempo acolhedor parecia ter desaparecido para sempre. Um dia, Sophie parou na porta do quarto de Érica e ouviu o som de um vídeo em português. Mamãe, qual é o lanche nutritivo de hoje? É açaí. As vozes alegres das crianças vieram através da fresta da porta. Os olhos de Sophie marejaram. Finalmente, aquele dia chegou. Na mesa de jantar, onde os 3 membros da família estavam reunidos, reinava um silêncio sufocante. Mark pousou o garfo e começou. Érica, até quando você pretende ficar assim? Érica manteve a cabeça baixa e não respondeu. Já faz mais de um mês. Se continuar assim, você vai reprovar. O tom de Mark tornou-se mais severo. Responda-me, Érica. Os ombros de Érica tremeram. Eu não consigo ir. Sua voz fraca finalmente ecoou. O que não consigo ir? Por quê? Porque não há lugar para mim lá. As palavras de Érica fizeram Mark franzir a testa. O que você está dizendo? Você é francesa, não é? Não. Érica levantou a cabeça, com os olhos cheios de lágrimas. Eu cresci no Brasil. O Brasil é o meu lar. Mark se levantou. Já chega. O Brasil era apenas um lugar para o trabalho. Vivemos lá por 8 anos. Não era trabalho, era vida. A voz de Érica também se elevou. Você está apenas fugindo da realidade. Aceite-a. As palavras de Mark feriram profundamente o coração de Érica. Eu não posso aceitar. Eu quero voltar para o Brasil. Érica gritou e correu para o quarto. O som da porta sendo fechada com força ecoou pela casa. Sophie levantou-se lentamente e encarou Mark. Você não entende nada, não é, Mark? O que eu não entendo? Confrontado com a pergunta de Mark, Sophie respirou fundo e finalmente expressou o que estava reprimindo por tanto tempo. Eu também quero voltar para o Brasil. Mark congelou. O que você está dizendo, Sophie? É verdade. Eu sinto falta do Brasil todos os dias. Aquela sociedade acolhedora, as pessoas gentis, a cidade segura. As lágrimas brotaram nos olhos de Sophie. Aqui, eu mal consigo dormir à noite. Nossa filha está sofrendo bullying na escola. Estamos isolados. É só uma dificuldade temporária. Vocês vão se acostumar logo. Mark balançou a cabeça às palavras dela. Eu não quero me acostumar. Você só se preocupa com o trabalho e não se importa com a família. Nossa filha está sofrendo tanto e você não fez nada. Se continuar assim, Érica vai desmoronar. Você está exagerando, Mark disse friamente. Não estou exagerando, Sophie gritou. Um silêncio pesado caiu sobre os dois. Naquela noite, Érica estava encolhida na cama do seu quarto. Do outro lado da parede vinham os sons da discussão dos pais. É por minha causa que esta família está desmoronando. Ela não sabia o que fazer.
A tensão entre o desejo de voltar ao Brasil e a culpa por incomodar a família a sufocava. No dia seguinte, finalmente chegou a hora da consulta com o conselheiro, Monsieur Dubois. Sophie levou Érica para a escola. Sentada na cadeira do consultório, Monsieur Dubois fez perguntas protocolares, olhando para a ficha. Qual é a razão de não conseguir se adaptar à escola? Érica falou sobre sua vida no Brasil, a separação das amigas e o isolamento aqui. No entanto, a reação de Monsieur Dubois foi muito indiferente. É normal sentir-se confusa com as diferenças culturais. O tempo resolve tudo. Ele entregou a Érica um pequeno panfleto. Você pode ler isto e tentar os métodos de relaxamento que estão nele. A consulta de 30 minutos terminou assim. O grito interior de Érica não foi transmitido a ninguém. Ao voltar para casa, Érica se trancou novamente no quarto. Ninguém mais pode me ajudar. Como vou sobreviver no futuro? Voltar ao Brasil é realmente impossível? No abismo do desespero, o corpo frágil de Érica tremia levemente. A família Dupont estava à beira da ruína. Enquanto os dias de desespero continuavam, um dia o celular de Érica recebeu uma notificação. Era uma mensagem de Sofia. Érica, você está bem? Tenho alguns vídeos para você ver. Ela clicou no arquivo anexado. A tela mostrou uma sala familiar. Era o ensaio do grupo de dança urbana do Colégio Renascença. Sofia e Júlia estavam lado a lado diante da câmera. Érica, como você está? A voz alegre de Sofia veio do celular. Nós estávamos muito preocupadas com você. Júlia também sorriu gentilmente. Mesmo através da tela, o calor das duas era palpável. As lágrimas de Érica escorreram. Na verdade, na festa do colégio do próximo mês, nós vamos nos apresentar. Sofia disse animadamente, é um grande palco com todo o grupo. Você se lembra aquela música que dançamos juntas no ano passado? Nós vamos apresentar ela. A cena mudou para os membros do grupo de dança ensaiando. Todos estavam concentrados, revisando a coreografia. Era a mesma cena familiar de ensaio de quando Érica estava lá, mas Júlia disse com tristeza, sentimos que algo está faltando sem a Érica. A câmera voltou para Sofia e Júlia. Por isso, por favor, Érica, volte para dançar conosco. O olhar sério de Sofia atravessou a tela. Só queremos que você venha para a festa do colégio, queremos dançar juntas de novo. A cena mudou novamente e a professora Silva, a orientadora, apareceu. Érica, como você está? A professora Silva, sua orientadora, sorria gentilmente. Todos na turma sentem sua falta desde que você se foi. Estamos esperando o seu retorno. Volte para a festa do colégio. As palavras da professora Silva fizeram as lágrimas de Érica pararem. O vídeo continuou a mostrar cenas da sala de aula. A hora da limpeza, os alunos limpando o chão juntos. A reunião matinal, todos se levantando para dizer bom dia, professora. Aquelas cenas calorosas do cotidiano que Érica considerava naturais. Érica, estamos esperando por você, viu? Sofia disse por fim, nós seremos amigas para sempre. A distância não vai mudar isso. Júlia também assentiu. Queremos rir com você de novo. Você vai voltar, não vai? O vídeo terminou e a tela escureceu. Érica segurava o celular com as mãos trêmulas, assistindo ao vídeo repetidamente. O sorriso de Sofia, o olhar gentil de Júlia, as palavras calorosas da professora Silva e a sala de aula que lhe trazia tanta saudade. Tudo a comoveu profundamente. Naquela noite, Érica abriu a porta do seu quarto pela primeira vez em muito tempo. Na sala, Sophie e Mark estavam assistindo televisão. Pai, mãe. Ao ouvir a voz de Érica, os dois se viraram para olhar a filha, surpresos por ela finalmente ter saído do quarto. Eu tenho algo a dizer. Érica respirou fundo e tomou coragem. Eu imploro a vocês, me deixem ir para o Brasil. Com essa frase, o ar da sala congelou instantaneamente. Mark franziu a testa. Lá vem você de novo. Por favor, me ouçam até o fim. Érica continuou ansiosamente. Sofia e Júlia entraram em contato comigo. Elas disseram que o grupo inteiro vai dançar na festa do colégio no próximo mês. E daí? A resposta fria de Mark fez Érica hesitar por um momento. Sophie se levantou.
Mark, vamos ouvi-la. Ela encarou o marido com os olhos cheios de determinação. Érica, continue. As palavras gentis da mãe deram coragem a Érica. Elas disseram que querem que eu dance com elas. Querem que eu volte para a festa do colégio. Impossível, Mark disse categoricamente. Você tem o dever de estudar aqui. Mas eu não consigo mais ir à escola. A voz de Érica tremeu. Não há lugar para mim aqui. Mas no Brasil, há pessoas me esperando. Eu quero que ela vá. Sophie encarou o marido nos olhos. Érica precisa do Brasil. Sophie, até você. Nós somos uma família, não somos? Famílias devem ficar juntas. É exatamente por isso. Se continuar assim, Érica vai desmoronar. Como família, não deveríamos ajudá-la? Mark ficou em silêncio. Apenas 10 dias, Érica implorou. Me deixem ir para a festa do colégio, por favor. Olhando para a filha em lágrimas, de cabeça baixa, a expressão de Mark vacilou. Eu vou com ela, Sophie anunciou. Não posso deixar Érica ir sozinha. Sophie, você. Sophie interrompeu Mark. Eu decidi. Farei tudo o que puder pela minha filha. A determinação firme da mãe ecoou na sala. Um longo silêncio se seguiu. Mark olhou para a janela. Seu trabalho, sua carreira, sua família. Vários pensamentos se misturavam em sua cabeça. Apenas 10 dias, Mark finalmente disse, nem mais um. O rosto de Érica se iluminou. É sério, mas há uma condição. Mark continuou com uma expressão séria. Quando voltar, você precisa voltar a ir à escola. Você pode prometer? Eu prometo. Érica assentiu vigorosamente. Sophie abraçou Érica com força. Que bom. Envolvida pelo calor da mãe, Érica sentiu-se finalmente em paz. Um raio de luz tinha finalmente brilhado em sua escuridão sem fim. Na manhã seguinte, Mark acordou mais cedo do que todos. A luz do dia ainda não tinha chegado. Ele estava sentado na cadeira do escritório, olhando para a tela do computador. Um encontro importante estava agendado para o próximo mês em sua agenda corporativa. Como o projeto avançaria na sua ausência? Como ele explicaria ao seu superior? Em uma encruzilhada profissional, qual seria o significado de tirar 10 dias de folga? No entanto, a expressão da filha na noite anterior não saía de sua mente. Há quanto tempo ele não via aquele brilho nos olhos dela? A filha, que se trancava no quarto, chorava sem parar e havia perdido a esperança, estava olhando para frente pela primeira vez. Só por isso, talvez essa decisão fizesse sentido. Mark soltou um longo suspiro. Como pai, ele estava fazendo a escolha certa? A viagem ao Brasil realmente ajudaria Érica? Ou seria apenas uma fuga temporária? Várias dúvidas rondavam sua mente. Na hora do café da manhã, a família de 3 pessoas estava reunida. A expressão de Érica era completamente diferente de antes. Pai, muito obrigada, de verdade. Ao agradecimento franco da filha, Mark apenas assentiu levemente. Tem que cumprir a promessa, viu? Sim, eu prometo. A resposta enérgica de Érica fez Mark sentir uma mistura de emoções. A partir daquele dia, a vida de Érica mudou completamente. Ela abriu as cortinas do quarto, deixando o sol há muito tempo ausente entrar. Ela assistia repetidamente aos vídeos de ensaio que Sofia lhe enviava. Na tela, os membros do grupo de dança urbana explicavam cuidadosamente os passos. Aqui, levantem os braços por mais 2 tempos. A voz de Sofia vinha. Érica, você consegue acompanhar? Se tiver alguma dúvida, entre em contato conosco. As palavras gentis de Júlia também vieram através da tela. Érica começou a dançar no quarto, em frente ao espelho. No início, os movimentos estavam lentos, mas com a prática, seu corpo gradualmente recuperou a memória. O vazio de um ano era longo, mas a paixão pela dança impulsionava seu corpo. Érica, que praticava incansavelmente, suando, sorria depois de muito tempo. À noite, ela fazia videochamada com Sofia e Júlia. Érica, naquele movimento, o braço precisa estar mais reto. Sofia a instruía do outro lado da tela. Tudo bem, ainda temos 1 mês. Não precisa ter pressa, Júlia a encorajava. Do outro lado da tela estavam suas amigas brasileiras, por quem Érica sentia tanta saudade. Sofia também começou a mudar. Ela pegou os livros de português que estavam guardados no fundo da gaveta e recomeçou a estudar todos os dias. Na cozinha,
ela consultava receitas e cozinhava pratos brasileiros. A forma de fazer caldo de feijão, a técnica de enrolar o pastel, a maneira de fazer brigadeiro, ela se lembrava de cada coisa que havia aprendido no Brasil. Érica costumava comer muito isso. Érica comia alegremente o prato brasileiro que Sophie havia preparado. Está delicioso, é o sabor do Brasil. Vendo a felicidade da filha, Sophie também se sentia consolada. Mark observava as mudanças em silêncio. Mesmo voltando tarde para casa, ele ouvia o som da música vindo do quarto de Érica. Ela devia estar ensaiando a coreografia. Na sala, Sophie estava revisando as palavras em português. A família estava avançando pouco a pouco. Certa noite, Mark passou pela porta do quarto de Érica. Pela fresta, ele viu a filha praticando a coreografia em frente ao espelho com seriedade. Ela repetia os mesmos movimentos, ofegante. Vendo a determinação dela, Mike parou. Minha filha está falando sério. Ele entendeu pela primeira vez o quão importante era para Érica retornar ao Brasil. 3 dias antes da partida, Mark teve uma reunião com seu superior na empresa. Gostaria de pedir 10 dias de folga por motivos familiares. Embora seu superior mostrasse surpresa, ele assentiu, vendo a seriedade na expressão de Mark. Entendido. A família é importante. Ao ouvir essas palavras, Mark suspirou aliviado. Na noite anterior à partida, um ambiente de calma pairava na sala de estar da família Dupont. Érica estava arrumando sua mala. Embora o uniforme não lhe servisse mais, a roupa de dança era obrigatória. O dia da partida estava ensolarado. No carro, a caminho do aeroporto de Villeneuve, Érica olhava pela janela. Ela se lembrou de ter percorrido o mesmo caminho em desespero, mas hoje era diferente. Seu coração voava em direção ao Brasil. Antes do anúncio de embarque, o celular de Mark vibrou violentamente. A tela mostrava o nome de seu superior. Com licença, vou atender. Mark se afastou um pouco para atender. Depois de alguns minutos, ele voltou, com uma expressão sombria. O que houve? Sophie perguntou ansiosamente. O sistema da empresa teve um problema sério. Eu preciso voltar imediatamente. A voz de Mark transparecia arrependimento. O quê? O rosto de Érica empalideceu. Me desculpe. Mark colocou a mão no ombro da filha. Eu vou resolver e corro para lá imediatamente. Não vou perder a festa do colégio de jeito nenhum. É sério? Eu prometo. Mark assentiu com força. E me mande muitos vídeos, tá? Quero ver vocês dançando. O anúncio de embarque soou novamente. Cuidado na estrada, Mark abraçou mãe e filha. Ele observou a silhueta das duas caminhando em direção ao portão de embarque até o último momento. Ele sempre havia colocado o trabalho e a carreira em primeiro lugar, mas agora estava começando a entender o que era mais importante, a felicidade da sua família. Havia algo mais importante do que isso? O avião decolou. Érica olhou para o chão pela janela. Villeneuve se afastava rapidamente. À frente estava o vasto Oceano Atlântico. Do outro lado estava o Brasil. Sophie e Júlia estavam esperando por ela. O Colégio Renascença também estava esperando. O coração de Érica estava cheio de esperança. A longa viagem de 14 horas começou. No momento em que pôs os pés no solo do aeroporto de Guarulhos, Érica respirou fundo. O ar era diferente, o cheiro era diferente. O mais importante era a sensação de limpeza. O chão estava polido. Cada canto dos banheiros estava impecavelmente limpo. O assento do vaso sanitário aquecido, o painel de controle e o espaço limpo. Aqui e o aeroporto de Villeneuve. Eram 2 mundos diferentes. Definitivamente o Brasil é melhor, Sophie disse com emoção. Érica sabia que sua mãe sentiu o mesmo que ela. Ao chegarem ao salão de desembarque, 2 figuras familiares apareceram. Érica, Sofia, acenava com força. Júlia também sorria ao lado dela. Érica correu e abraçou as 2. Que saudades. As 3 se abraçaram apertado, relutantes em se separar. As lágrimas simplesmente não paravam. Você realmente voltou. A voz gentil de Júlia ecoou em seu ouvido. Tia, que bom te ver. Sofia cumprimentou Sofia educadamente. Sofia, Júlia, obrigada. Obrigada por virem buscar a Érica. Os olhos de Sophie também estavam marejados. Ela sabia que foram aquelas 2 garotas que salvaram sua filha. Do aeroporto, elas pegaram o metrô em direção à cidade.
Na plataforma, os passageiros formavam filas ordenadas. Quando o trem chegava, todos esperavam os passageiros descerem antes de embarcar. Dentro da cabine, havia silêncio. Ninguém gritava alto. E o trem partia pontualmente, sem atrasar um minuto sequer. O metrô do Brasil é realmente pontual, Sophie disse com admiração. Essa precisão e ordem eram a essência do Brasil. No caminho, elas fizeram uma parada em uma loja de conveniência. Assim que Érica entrou, seu coração se encheu de emoção. Pães de queijo, sanduíches, marmitas estavam alinhados em ordem. Havia saladas frescas e sobremesas sazonais. É isso! Érica pegou um pão de queijo com alegria. O caloroso, seja bem-vindo do funcionário, o banheiro limpo, o funcionamento 24 horas, tudo isso era o que Érica sentia falta imensamente. À noite, caminhando para o hotel, Sophie comentou: é tão tarde e ainda há garotas andando sozinhas. De fato, já passava das 10 da noite. Mas jovens mulheres caminhavam na rua com naturalidade. Era uma cena inimaginável em Villeneuve. As luzes da rua estavam claras. A luz das lojas de conveniência iluminava a rua e havia patrulhamento policial, o que transmitia uma sensação de segurança. O Brasil é realmente seguro. Ouvindo as palavras de Sophie, Érica assentiu. O quão preciosa era essa sensação de segurança. Ela só percebeu isso dolorosamente depois de voltar para a França. Na manhã seguinte, Érica e Sophie foram para o Colégio Renascença. O caminho da estação até a escola era cheio de saudades. A padaria na esquina, o pequeno parque, a rua comercial que sempre frequentavam, nada havia mudado. O coração de Érica também se aqueceu. Ao entrar no portão da escola, as árvores de ipê as receberam. Ela se lembrou de quantas fotos tirou sob aquela árvore com as amigas. Entrando no prédio, o cheiro familiar invadiu suas narinas, despertando todas as memórias de Érica. Érica, no corredor, a professora Silva sorriu e caminhou em sua direção. Professora, Érica, correu e apertou a mão dela. Como você está? Muito bem. E a senhora, tudo bem? Sim, como sempre, que bom que você voltou. As palavras calorosas da professora Silva quase fizeram Érica chorar. Na hora do recreio, Érica observou a sala de aula do corredor. Era a hora da limpeza. Os alunos, com vassouras e esfregões, trabalhavam juntos para limpar a sala. Ninguém estava mandando. Todos entendiam sua responsabilidade e agiam. A cultura de que o espaço que usamos deve ser mantido por todos ainda existia ali. As lágrimas de Érica escorreram. Sophie observava a cena na sala de aula e também estava profundamente comovida. Nas escolas francesas, todo o trabalho de limpeza era feito por profissionais e os alunos nunca limpavam o lugar que usavam. Mas no Brasil, as crianças limpavam com as próprias mãos e aprendiam o senso de responsabilidade. Ela entendeu que era essa diferença na educação que criava a diferença em toda a sociedade. À tarde, elas foram para a sala de ensaio do grupo de dança urbana. Os membros já estavam reunidos. Assim que viram Érica, explodiram em aplausos. Érica, bem-vinda de volta, que saudades, parceira. As colegas se aproximaram para cumprimentá-la. Érica abraçou cada uma, compartilhando a alegria do reencontro. Tudo bem, vamos começar a ensaiar logo. Sofia colocou a música. A melodia familiar tocou. Os membros se moveram em perfeita sincronia. Érica também se juntou ao grupo e começou a dançar. No entanto, ela logo enfrentou a cruel realidade. No último mês, ela havia praticado sozinha, memorizando os passos, vendo os vídeos, mas ao dançar com o grupo, percebeu que não conseguia acompanhar o ritmo, errava o tempo, bagunçava a formação, seu corpo não a obedecia. As colegas ao redor dançavam perfeitamente, os movimentos eram sincronizados e as mudanças de formação eram fluidas. Apenas Érica estava atrasada. O nervosismo fez seus movimentos ficarem ainda mais rígidos. A música parou. Sofia se virou. Érica, você está bem? Desculpa, eu estou um pouco. Érica respondeu ofegante. Um ano de pausa faz diferença, né? Júlia disse preocupada. Mas não se preocupe. Temos mais uma semana. Vamos praticar juntas e colocar tudo em dia. O ensaio recomeçou, mas a ansiedade de Érica não desapareceu.
Eu estou atrapalhando todo mundo? A performance do grupo vai cair por minha causa? Esse pensamento pesava em seu coração. O ensaio terminou. Érica ficou sozinha na sala de treino. Ela encarou sua imagem no espelho, praticou repetidamente os passos. Ofegante, mas os movimentos ainda estavam longe da perfeição. Eu realmente vou conseguir dançar na festa do colégio? A ansiedade a sufocava. O ensaio do segundo dia foi ainda mais rigoroso. Começando às 9 da manhã, no ensaio em grupo, Érica cometia erros repetidamente. O tempo da virada estava errado. Ela estava meio tempo atrasada na mudança de formação. A altura do salto estava desigual. Os membros ao redor se moviam em sincronia. Apenas ela estava fora do ritmo. Me desculpa, me deixa tentar de novo. Érica pedia desculpas repetidamente. Embora as colegas dissessem tudo bem, gentilmente, essa gentileza fazia se sentir pior. Na hora do recreio, Érica estava sentada sozinha em um banco no pátio da escola, comendo metade do pastel que tinha na mão, mas não conseguia engolir. Eu realmente posso subir no palco? Não vou apenas atrapalhar todo mundo. Esse pensamento pairava em sua mente. Érica se virou e viu a professora Silva parada atrás dela. Eu vi o ensaio de vocês. Você está se esforçando muito, Érica. A professora Silva sentou-se ao lado dela. Mas eu estou dançando muito mal. Érica abaixou a cabeça. Não se apresse. Você teve uma pausa de 1 ano. É natural não conseguir acompanhar no início. As palavras da professora Silva penetraram no coração de Érica. Mas eu estou atrapalhando todo mundo. Ninguém aqui acha que você é um estorvo. Todos querem dançar com você. Por isso estão esperando por você. O olhar caloroso da professora Silva fixou-se em Érica. No terceiro dia, o corpo de Érica deu sinais de cansaço. A dor muscular mal a deixava levantar os braços e as pernas. Mesmo assim, a prática continuou. No ensaio da tarde, ela perdeu o equilíbrio devido à fadiga e caiu no chão. Sofia correu. Érica, você está bem? Não se esforce demais. Desculpa, preciso descansar um pouco. Érica encostou-se na parede e fechou os olhos. As lágrimas estavam prestes a cair. Talvez este seja o meu limite. Nesse momento, Júlia se aproximou com uma garrafa de água. Beba um pouco. Obrigada. Érica bebeu a água. Érica, você se lembra? No concurso do ano passado, eu também caí assim. Ouvindo as palavras de Júlia, Érica se lembrou do passado. De fato, isso aconteceu. Júlia havia desmaiado de exaustão durante o ensaio e todos a apoiaram. Naquela época, foi você quem me encorajou. Você disse que eu conseguiria. Júlia sorriu. Agora é a minha vez de dizer: Érica, você vai conseguir. Aquelas palavras aqueceram o coração de Érica. No quarto dia, a situação começou a mudar. Seu corpo gradualmente memorizou os passos. Ela conseguia se mover naturalmente, mesmo sem pensar. O tempo da virada estava certo e a mudança de formação estava mais fluida. Muito bom, Érica. Sofia a animou. Ao final do ensaio em grupo, os membros aplaudiram. Você melhorou muito, mais um pouco e fica perfeito. O apoio das colegas deu força a Érica. No quinto dia, Érica conseguiu dançar a coreografia inteira do começo ao fim pela primeira vez. No momento em que a música terminou e ela fez a pose final, todos os membros explodiram em gritos. Incrível! Sofia abraçou Érica, dançou perfeitamente, Érica. Júlia também correu, lágrimas de alegria escorreram pelos olhos de Érica. Eu consegui! Eu dancei com todo mundo! Ela sentiu profundamente o quão preciosa era essa sensação. Após o ensaio, Sofia disse a Érica com uma expressão séria: amanhã e depois de amanhã, vamos nos concentrar nos detalhes, ok? Sim. Érica sentiu com energia. Não havia mais hesitação em seu coração. Ela queria apenas criar a melhor performance com aquelas colegas. Para isso, ela estava disposta a fazer qualquer esforço. No sexto dia, elas se dedicaram aos ajustes finos. O ângulo dos braços, a direção do olhar, a expressão, elas checavam um por um. Sofia as orientava com rigor. Aqui tem que sorrir, olhando para a plateia. O joelho tem que ir mais forte. Elas repetiram o ensaio inúmeras vezes, mas Érica não sentia mais a dor.
Ela acreditava que todo esse ensaio era para o momento da apresentação real. No intervalo, uma colega disse a ela: Érica, você é realmente incrível. Melhorou tanto em apenas alguns dias. Foi tudo por causa de vocês. Érica respondeu sinceramente: eu jamais teria conseguido sozinha. O laço com as colegas estava sustentando Érica. O 7º dia foi o ensaio geral final. Elas ensaiaram em grupo várias vezes, de manhã à noite, checagem do som, teste das luzes, ajuste final das posições. Tudo foi feito para simular a apresentação real. O último ensaio em grupo começou. A música tocou. Érica moveu seu corpo. Ele se movia naturalmente, em perfeita sincronia com as colegas ao redor. Viradas, saltos, mudanças de formação, tudo foi concluído de forma fluida e elegante. E, então, a pose final. A música parou. O silêncio. Perfeito, Sofia gritou. Todos os membros se abraçaram, compartilhando a alegria. Érica também chorou e abraçou-as com força. Obrigada a todos. Nós é que agradecemos a você. No canto da sala de ensaio, Sofia observava tudo em silêncio. A expressão da filha era de tamanha felicidade. A alegria de ter o coração unido às colegas e de completar algo juntas. Isso era algo que Érica jamais poderia ter conseguido na França. Os olhos de Sophie também marejaram. A professora Silva também estava parada na porta da sala de ensaio observando Érica, que antes estava sombria e deprimida e que agora brilhava. Trabalhar junto com os colegas, apoiar uns aos outros e crescer em conjunto. Esse era exatamente o objetivo da educação brasileira. A professora sentiu isso profundamente mais uma vez. Ao final do ensaio da noite, os membros formaram um círculo. Amanhã é a apresentação de verdade. Vamos dar o nosso melhor. Com o chamado de Sofia, todos responderam em coro. Sim, Érica também estava naquele círculo. Ela não era mais uma estranha, mas estava ali como membro do grupo de dança urbana do Colégio Renascença. No caminho para casa, Érica caminhava lado a lado com Sofia e Júlia. Muito obrigada mesmo, Érica disse. Se não fosse por vocês, eu não estaria aqui agora. Que bobagem! Sofia riu. Nós somos amigas, ué. Amigos se ajudam quando estão em apuros, isso é natural. Júlia também assentiu. Seremos sempre amigas, Érica. Essa frase ficou profundamente gravada no coração de Érica. Essa era a amizade brasileira. Não era uma relação superficial, mas um laço que vinha do coração. Apoiar-se na dificuldade e compartilhar a alegria. Esse relacionamento existia de verdade ali. À noite, no quarto do hotel, Sophie e Érica estavam sentadas uma em frente à outra. Boa sorte amanhã, viu? Sophie disse gentilmente: sim, mãe, você tem que me assistir, claro, e vou gravar para o papai ver. O rosto de Mark veio à mente. O que o pai estaria fazendo em Villeneuve agora? Estaria sendo perseguido pelo trabalho? Ou estaria pensando nela? O dia da festa do colégio, o dia que mudaria a vida de Érica, estava prestes a chegar. A manhã da festa do colégio amanheceu ensolarada, sem uma única nuvem no céu. Érica acordou às 5 da manhã. Ela olhou para o céu claro pela janela. Aquele dia tinha finalmente chegado. Suas mãos tremiam de nervosismo, mas também estava cheia de excitação. Érica, você tem que tomar um bom café da manhã, senão não vai ter energia, viu? Ouvindo a voz gentil da mãe, Érica sentou-se à mesa. No entanto, ela só conseguiu comer algumas torradas e beber leite. Ao chegar à escola, o portão já estava lotado de estudantes e pais. Alunos preparando as barracas, clubes organizando o local, o grêmio estudantil orientando os visitantes. A cena de toda a escola se movendo em direção a um objetivo comum era a manifestação da cultura escolar brasileira. O coração de Érica estava cheio de saudades e alegria. Na sala de descanso do clube, os membros já estavam se preparando. Bom dia, Érica. Sofia cumprimentou alegremente. Está nervosa? Júlia perguntou preocupada. Muito. Érica respondeu honestamente, mas estou ansiosa. Seu reflexo no espelho era completamente diferente de uma semana atrás. Seus olhos estavam cheios de confiança e sua expressão estava mais firme. Ela não era mais a mesma pessoa que estava afundada no desespero. Às 1 da tarde, os membros reunidos nos bastidores faziam as últimas checagens. Pessoal, vamos lá. Sofia reuniu o grupo.
Vocês se esforçaram muito até hoje, especialmente a Érica, que melhorou tanto em apenas uma semana. Os olhares das colegas se voltaram para a Érica. Hoje, vamos apenas nos divertir. Vamos mostrar tudo o que temos naquele palco. Todos colocaram as mãos juntas. Renascença dança, força, o grito de guerra ecoou nos bastidores. Na plateia, Sofia estava sentada na primeira fila, segurando o celular. Ela estava nervosa, observando o palco. Ela tinha que gravar bem a dança da filha para Mark ver. E nos fundos da plateia, a silhueta de um homem estava sentada. Era Mark. Na verdade, ele havia pego um voo de emergência para o Brasil no dia anterior. Ele reorganizou seu trabalho e implorou ao seu superior por tempo livre, apenas para testemunhar o momento importante de sua filha com os próprios olhos. Ele não contou a Sophie querendo fazer uma surpresa para a filha, mas por enquanto estava apenas sentado em silêncio. As cortinas do palco se abriram, as luzes se acenderam, a música começou. Quando o holofote iluminou o palco, os membros do grupo de dança urbana estavam em fila. Érica estava no centro. Ao ritmo da música, elas se moveram em perfeita sincronia. Sincronia perfeita, formação fluida. Érica dançava sorrindo. Não havia mais ansiedade em seu coração. Ela estava totalmente integrada às colegas, aproveitando o palco com paixão. Viradas, saltos, mudanças de formação. A plateia explodiu em aplausos e gritos. Sophie filmava incessantemente com o celular. Mark assistia a filha em silêncio. A filha, que antes estava sombria e deprimida, agora brilhava. Ela dançava com as colegas, feliz do fundo do coração. A performance atingiu o clímax. A música alcançou seu auge. O grande final. Um salto sincronizado de todos os membros. Érica e as colegas saltaram juntas, aterrissando elegantemente. E a pose final. A música parou. O silêncio. Após um breve silêncio, o local explodiu em aplausos estrondosos. Houve até pessoas se levantando para aplaudir. As colegas deram as mãos e fizeram uma profunda reverência. Lágrimas de alegria escorreram pelo rosto de Érica. Ao descerem do palco, Sofia e Júlia imediatamente abraçaram Érica. Incrível! Dançou perfeitamente. As outras colegas também se aproximaram para parabenizá-la. A alegria de compartilhar a felicidade juntas. Sofia correu da plateia. Érica, você foi maravilhosa. Mãe e filha se abraçaram e choraram juntas. Mãe, você viu? Claro, gravei tudo. Sofia mostrou a tela do celular. Nesse momento, uma voz veio de trás. Dançou muito bem, Érica. Érica se virou. Mark estava parado ali. Papai? Érica exclamou, sem conseguir falar. Eu não podia perder o momento importante da minha filha, podia? Mark sorriu gentilmente. Érica correu e abraçou o pai. Obrigada, papai. Obrigada por ter vindo. Na última semana, Mark havia visto as fotos e vídeos que Érica enviava. As cenas do ensaio, os sorrisos das amigas, a vida no Brasil. Tudo isso irradiava a felicidade da filha. E hoje, a figura da filha, que ele via com os próprios olhos, aquele brilho, era algo que ele jamais poderia ter visto em Villeneuve. À noite, enquanto a festa do colégio chegava ao fim, Mark teve a chance de conversar com a professora Silva. Mark, Érica é uma garota muito especial. A professora Silva disse gentilmente. Tudo isso foi graças à senhora, professora. Mark inclinou a cabeça. Não, foi tudo pela força da própria Érica, a professora continuou. Mas ela tem parceiras, tem amigas. Foram elas que a tornaram forte. Mark assentiu. A educação brasileira não valoriza apenas o crescimento individual, mas também o espírito de equipe. Não é apenas se esforçar sozinho, mas se apoiar e crescer junto. Essa é a nossa filosofia de ensino. As palavras da professora Silva tocaram profundamente o coração de Mark. Naquela noite, no quarto do hotel, a família de 3 pessoas estava sentada uma em frente à outra. Mark começou a falar. Érica, Sophie, eu tenho algo a dizer. Os dois o olharam ansiosamente. Eu pretendo solicitar a transferência de volta para a filial de São Paulo. Ao ouvir isso, Érica e Sofia arregalaram os olhos. É sério? Sophie perguntou. Descrente? Sim. Eu entendi. Érica precisa deste ambiente. Mark encarou Érica.
Há quanto tempo eu não vejo você tão feliz, Érica? Lágrimas brotaram nos olhos de Érica. Mas, papai, e o seu trabalho? Há coisas mais importantes do que o trabalho, Mark disse categoricamente. É a felicidade da nossa família. Talvez eu tenha demorado demais para entender. Sophie também chorou. Você também queria voltar para o Brasil, não queria? Mark olhou para a esposa. Me desculpe por ter feito você aguentar por tanto tempo. Não, estou muito feliz por você ter tomado essa decisão. A família de 3 pessoas se abraçou apertado. Após uma longa e dolorosa luta, eles finalmente encontraram a resposta. 6 meses depois, a família Dupont estava de volta a São Paulo. O pedido de transferência de Mark foi aprovado e a empresa organizou um cargo para ele no Brasil. Érica foi reintegrada oficialmente e voltou para o Colégio Renascença, vivendo a vida escolar que sonhava. Érica saboreava a alegria de usar o uniforme novamente. Érica, como foi a prova de ontem? Quer ir à biblioteca estudar juntas depois da escola? Conversas naturais fluíam. Érica estava totalmente integrada à turma. Assim que chegava a hora da limpeza, Érica pegava a vassoura e limpava o corredor. Ela e as colegas trabalhavam juntas para deixar a escola limpa. O quão preciosa era aquela cena, que era natural ali, Érica sabia melhor do que ninguém. Na hora do almoço, todos juntavam as mesas e se sentavam juntos. A professora dizia bom apetite e todos começavam a comer alegremente. Comida quente, pratos nutricionalmente equilibrados e a alegria de comer com todos. O coração de Érica estava imensamente satisfeito. Depois da escola, ela se dirigiu à sala de ensaio do grupo de dança urbana. Sofia e Júlia estavam esperando por ela. Érica, você demorou. Sofia a repreendeu, rindo. Desculpa, estava conversando com a professora. Então, vá se trocar logo. Temos uma coreografia nova hoje. Júlia lhe entregou os materiais de ensaio. O ensaio começou. A música tocou. A alegria de dançar com as colegas. O suor e a satisfação de se esforçar por um objetivo comum. Isso era tudo o que Érica buscava. À noite, ao voltar para casa, Sophie estava preparando o jantar. Chegou, Érica? Cheguei, mãe. O cheiro do caldo de feijão pairava na cozinha. Sophie também estava aproveitando sinceramente a vida no Brasil. A interação com os vizinhos, a participação em atividades comunitárias, a vida estável e segura. Mark também voltou para casa depois do trabalho. Cheguei, bem-vindo de volta. A hora do jantar reunia a família de 3 pessoas. A mesa estava repleta de pratos brasileiros. A mãe disse bom apetite e todos pegaram os talheres alegremente. Como foi o dia hoje? Mark perguntou. O grupo de dança ensaiou uma coreografia nova. É difícil, mas muito divertido, Érica disse alegremente. Todos estão se esforçando para a apresentação do próximo mês. Que bom! Estou ansioso. Mark também sorriu. Depois do jantar, Érica fazia a lição de casa em seu quarto. Do lado de fora, a paisagem noturna do bairro residencial era tranquila. A segurança, a limpeza, a ordem da sociedade e o calor das relações humanas nela. Seu celular tocou. Era uma mensagem de Sofia. Boa sorte amanhã, Érica. Érica respondeu sorrindo. Sim, estou ansiosa. O senso de pertencimento pode ser escolhido por nós mesmos. O lugar onde nascemos não é o único lar. O lugar onde nosso coração anseia e onde podemos ser quem realmente somos, esse é o verdadeiro lar. Érica olhou para a janela e sussurrou em seu coração. Brasil, eu voltei. Ela adormeceu, cheia de expectativas pelo amanhã. A nova história da família Dupont estava apenas começando.